Nós vamos abordar hoje a questão do diagnóstico psicanalítico, tentando especificar o que o diferencia de outros tipos de diagnósticos, por exemplo, o diagnóstico psiquiátrico. Quando o sujeito procura uma análise, uma pessoa procura uma análise, ela é motivada inicialmente por um sofrimento psíquico, é um termo genérico que nós podemos dar a um estado de mal-estar, que pode ser expresso das mais variadas formas. Ela pode colocar uma dificuldade em relação a si mesma, às pessoas que a cercam, a família, a relação com o amor, com o trabalho, com o saber, e pode expressar isso dos mais variados modos. Isso pode aparecer para ela como um embaraço, uma inibição, como uma queda, uma divisão, um exacerbamento, um impedimento. O que tem em comum todas essas expressões é que há algo estranho, alheio, que é mais forte que o eu, que é sem sentido, desarmônico e que produz mal-estar. Quando uma pessoa procura uma análise com essa questão, com esse mal-estar a tratar, ela quer que se produza uma cura, ela quer ser tratada, atendida. Mas o que a psicanálise propõe como cura? Diferente das sabedorias orientais, diferente dos manuais de autoajuda, e diferente também de várias psicoterapias, que partem da ideia de uma harmonia pré-estabelecida que deve ser restaurada, restabelecida, de uma normalidade que deve ser novamente atingida, a psicanálise parte de um mal-estar que é estrutural, que é incurável e que Freud nomeou como castração. Podemos dizer que o mal-estar não tem tratamento no sentido de um fim desse mal-estar, e castração é o termo freudiano que designa esse limite à terapêutica. Freud faz várias advertências em relação ao furor curante, ou ao furor de curar e de tratar. O desejo freudiano se opõe ao desejo do analista, que é o termo que Lacan utilizou para tentar isolar a função tão particular que é o desejo que opera, o desejo do analista que opera numa análise. Há uma oposição entre o desejo de curar e o desejo do analista. Curar implica em saber o que é o bem-estar, o que é o bem do sujeito. Curar significa a possibilidade de restaurar um bem. Mas como saber que aquilo que o sujeito se queixa como um mal não é aquilo que ele mais quer, não é o seu próprio bem? Podemos nos perguntar se o sujeito quer de fato sua cura, quando procura um analista ou procura um médico, se ele quer de fato se curar. Lacan tem um texto chamado O Lugar da Psicanálise na Medicina, que ele começa dizendo, uma parte desse texto diz exatamente ao contrário, que o paciente pode procurar um médico, um analista, para que se ateste o lugar dele como doente. Ele pode procurar tratamento para permanecer no mesmo lugar e para ser ratificado e legitimado em sua doença. Há uma falha, uma diferença entre o desejo e a demanda, que é uma experiência cotidiana, tanto da clínica quanto da vida ordinária. Há uma diferença entre o querer e o desejo, é o título de um livro de Jorge Forbes, Você Quer o que Deseja. Que exatamente se baseia nessa distinção, nessa diferença entre aquilo que é dito como o que se quer e aquilo que de fato se deseja. Uma pessoa que procura um tratamento pode... Uma pessoa que procura tratamento pode exatamente procurá-lo para não se tratar. Nas entrevistas preliminares, o analista vai realizar uma operação bem complexa, uma operação ao final da qual deverá ser rejeitada
ou avalizado, rejeitado ou avalizado o pedido de análise. E, ao mesmo tempo, ele deverá criar as condições para, uma vez autorizada, para que essa análise se efetive. Ele tem que criar, como um cirurgião, um campo para poder operar, um campo operatório, um campo cirúrgico, e realiza, nas entrevistas preliminares, uma tríplice operação. Miller que vai chamar essa operação, tríplice operação, como um momento ou um nível de avaliação clínica, de localização subjetiva e de introdução ao inconsciente. Nas entrevistas, ele deve realizar todas essas operações. Evidentemente, elas não acontecem sequencialmente, mas ocorrem e podem ser analisadas, desdobradas dessa forma. A avaliação clínica tem uma importância vital. A psicanálise não é alguma coisa que se aplique a tudo, a todas as circunstâncias, e também ela não se aplica da mesma forma nas diversas condições. Há uma lista de indicações e contraindicações na história da psicanálise que tem alguns aspectos bem curiosos. Essa lista de indicações e contraindicações tem relação ou tem a ver com o fato de que a psicanálise não é inócua, não é sem efeito, ela tem efeitos, tem consequências. Se nós quisermos retomar algumas contraindicações freudianas, alguma coisa que será desenvolvida na próxima aula, por exemplo, Freud contraindicava a psicanálise para pessoas com mais de 50 anos. Acreditava que as pessoas com mais de 50 anos tinham poucas chances de se modificarem. Também não indicava ou contraindicava análise, por exemplo, para pessoas limítrofes ou não muito inteligentes. Para fazer análise é preciso, para Freud, um mínimo de inteligência. Freud também não indicava análise, por exemplo, para psicóticos. Ele dizia, nesse caso, o analista não pode prometer a cura. Também não indicava análise ou contraindicava em situações de urgência. É evidente que essa lista de indicações, de contraindicações, freudianas, nem Freud as atendeu inteiramente, nem os analistas posteriormente as atenderam inteiramente. Se atende pessoas com mais de 50 anos, se atende pessoas limítrofes, se atendem pessoas psicóticas, se atende situações de urgência. Também há algumas contraindicações lacanianas, algumas bem curiosas. Por exemplo, Lacan contraindicava análise para católicos verdadeiros. Interessante que, de alguma forma, o católico verdadeiro, teria que ver que seriam também os não verdadeiros ou outras religiões, ele já tem uma resposta e um sistema de desculpabilização que é a religião. Também não indicava ou contraindicava a análise para pessoas que nunca se sentiam culpadas. Evidentemente, a culpa tem uma relação com a responsabilidade e com a posição ética do sujeito. Também não indicava análise para milionários. Os milionários não têm nada a perder. Por que fariam uma análise? Então, não indicava para socialites, não indicava para, enfim, pessoas muito ricas. Também não indicava para japoneses. Isso porque haveria uma questão na estrutura da língua japonesa que configuraria ou marcaria de certa forma o inconsciente. Também não indicava para os canalhas. E não indicava também para aqueles que não tivessem um desejo decidido. A psicanálise, evidentemente, não é uma tarefa simples, ela custa, ela implica uma dedicação e ele falava, talvez tenha que se fazer, eu indico uma análise para aqueles que têm um desejo decidido. A psicanálise tem efeitos colaterais, uma delas é ser uma prática, poder ser uma prática inútil. Pode-se levar anos e anos fazendo uma inutilidade. Dependendo da situação, pode ser uma prática inteiramente desnecessária. Ela pode, por exemplo, precipitar uma psicose.
é uma recomendação que Lacan faz num seminário, ou uma advertência que faz, que há alguma coisa que a psicanálise pode fazer nos pré-psicóticos, é colocá-los ou desencadear a psicose. Pode transformar também um pequeno canalha em um grande canalha. Alguém que é um pequeno canalha num canalha ilustrado, num canalha analisado. Que é uma diferença brutal entre um canalha não analisado e um analisado. Pode favorecer muito o incremento de angústia e também favorecer, em algumas situações, a passagem ao ato. Evidentemente, não são situações sem efeitos, inócuas. É fundamental que o analista possa se situar nas entrevistas preliminares em relação à situação clínica que se apresenta. O analista faz diagnóstico. Isso pode espantar um pouco pessoas ligadas a outras orientações que não acreditam na ideia do diagnóstico. Isso pode espantar, por exemplo, psicólogos humanistas, pode espantar antipsiquiatras, mas, dentro da análise lacaniana, é fundamental a questão do diagnóstico. Citando uma frase de Freud, que está nos estudos sobre histeria, é uma frase que situa bem a problemática do diagnóstico no início da análise. Ele fala que é muito difícil formar uma opinião exata de um caso antes de submetê-lo a uma análise aprofundada. Entretanto, é antes mesmo de conhecer o caso, detalhadamente, que nos vemos obrigados a estabelecer um diagnóstico e determinar o tratamento. É evidente que tem aí uma tensão importante entre a necessidade desse diagnóstico inicial, precoce, e o fato que, para Freud, o diagnóstico só pode vir ao depois. Vamos dizer, é como se tivesse que se concluir antes de alguma coisa que só pode se concluir depois. Vamos dizer, o diagnóstico não deixa de ser um momento de uma conclusão antecipada, que é uma hipótese diagnóstica, né? O termo que os médicos usam, a hipótese diagnóstica. O analista tem que poder formular, mesmo sem ter o tempo necessário para isso, antes de uma conclusão precipitada, e ao mesmo tempo ele tem que poder retificar ou recolocar em questão o diagnóstico. Isso vai ser colocado ao longo de toda a análise. Além de ser importante para um analista, para a análise lacaniana, o diagnóstico, é necessário que esse analista estude o saber clínico constituído originalmente fora da sua disciplina, dentro da psiquiatria. E poder utilizar esse saber, vamos dizer, o analista lacaniano, diferente de outras orientações analíticas ou psicoterápicas, não recusa o saber clínico acumulado pela psiquiatria ou pela clínica ao longo do tempo. Ele faz um uso desse saber a serviço da experiência. Uma frase de Lacan que mostra a importância disso está colocada num texto tardio de Lacan, que é a edição aos escritos alemães, é um texto que está em outros escritos. Coloca que existem tipos de sintomas, existe uma clínica, só que ela é anterior ao discurso analítico. E se esse lhe traz alguma luz, isso é seguro, mas não é certo. Há sintomas típicos a uma clínica. A noção de sintoma é uma noção básica e fundamental. O termo sintoma vem do grego, não sei se é assim que se fala, symptom, que conserva o termo, o prefixo sum, que é de síntese, de reunião e de conjunto, ou seja, aquilo que se produz junto, que coincide. Sintoma. A ideia de sintoma responde a várias exigências ou a várias necessidades. Por exemplo, a necessidade da consciência natural, a necessidade da filosofia espontânea e a necessidade da posição médica, que supõe, na ideia de sintoma, algo que rompe com uma harmonia pré-estabelecida
que estabelece uma dissonância, uma diferença, uma discordância, e que aparece como que por um acidente. Ocorre junto, sintoma. Existe uma infinidade de formas ou de expressões do sofrimento psíquico. Mas as formas do sofrimento, existem modalidades variadas, mas as formas do sofrimento não são infinitas. Podemos dizer que quando Lacan coloca sintomas típicos, isso ele utiliza da psiquiatria, de sintomas típicos da psiquiatria, ele está colocando que há formas preferenciais, são formas do sintoma específica, que foram descritas pela psiquiatria a partir da observação, do olhar e da escuta. Desculpa. Por exemplo, o sintoma obsessivo, o sintoma fóbico, o automatismo mental, o eco de pensamento, a sonorização, a dissociação, enfim, uma série de sintomas que foram recolhidos, tratados, abordados pela psiquiatria clássica e que mostram que as formas do sofrimento não são infinitas, há formas preferenciais do sofrimento humano. Os psiquiatras e psicopatologistas durante todo o século XIX, meados do século XIX, começo do século XX, se dedicaram a descrever, ordenar, classificar, delimitar, estabelecer as relações, as lógicas e as causas desses sintomas, ou desses fenômenos. Ao longo desse tempo, há toda uma querela, uma discussão sobre como encaixar um sintoma em relação ao outro, como eles se apresentam na realidade clínica, como eles coincidem ou não, em que situações ele ocorre ao mesmo tempo ou em exclusão um do outro. E há toda uma querela, uma discussão acerca das classificações e dos modos de ordenar. Um exemplo é a esquizofrenia, que tem toda uma discussão entre vários autores, por exemplo, um autor como Kraepelin, que vai criar o conceito de demência precoce, ele vai privilegiar alguns elementos, alguns fenômenos da demência precoce. Por exemplo, a indiferença, o afastamento afetivo, a desconexão. Outro autor como Bloiler vai privilegiar outros sintomas e vai nomear esse quadro descrito como demência precoce, vai nomear a esquizofrenia, entendendo que o fundamental é a alteração, a esquise e a alteração das funções e da associação de ideias. Não é à toa que nós temos várias classificações e que as classificações variam ao longo do tempo. Dependendo do momento da clínica, os sintomas podem ser abordados, reunidos de uma forma ou de outra. Não é à toa que existem códigos internacional da doença. Primeira edição, segunda edição, terceira edição, estamos na 10ª edição. O Manual de Psiquiatria, o Manual Diagnóstico Psiquiátrico, o DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, porque com a evolução da clínica, os quadros são reagrupados, revistos, novos quadros são criados, outros quadros desaparecem, outros quadros são desdobrados. É o caso, por exemplo, da histeria, que no CID-10 é desdobrada em vários quadros, né, síndromes conversivas, dissociativas, há um movimento contínuo da clínica. Além disso, de toda essa querela, o mesmo sintoma, o mesmo fenômeno pode aparecer em diversas condições clínicas. Por exemplo, uma indiferença afetiva pode ser um traço, um elemento que pertence a uma histeria, como um elemento importante numa hebefrenia. Uma dúvida pode ter um caráter, pode aparecer na obsessão, como pode aparecer na histeria. Um delírio, uma ideia de contaminação pode ser uma ideia própria à obsessão, mas pode aparecer nos quadros hipocondríacos. Enfim, não interessa somente o fenômeno, o sintoma, mas a relação dos sintomas entre si.
Não interessa apenas descrever aquilo, mas entender suas articulações. Quanto aos tipos clínicos propostos na psiquiatria, vários tipos clínicos, Freud e Lacan também acrescentaram seus tipos clínicos. Queria recordar que Freud é o criador, por exemplo, o criador da neurose de angústia, que vai ter, na atualidade, o nome moderno, uma das suas vertentes é a síndrome do pânico, a outra vertente é a angústia generalizada, mas Freud cria a neurose de angústia como um tipo clínico, separando a neurose de angústia da neurastenia. Freud tem um trabalho enorme sobre a histeria, sobre a neurose obsessiva, precisões sobre a fobia, sobre a paranoia, mas é o criador da neurose de angústia. Lacan, por sua vez, também propôs um tipo clínico em sua tese de medicina, que é chamada As Psicoses Paranoicas e Suas Relações com a Personalidade, que ele discute o caso Aimé, e que ele propõe um novo tipo clínico que não teve assim tanta penetração na medicina, na psiquiatria, vamos dizer, não chegou a ser incorporado no tesaurus psiquiátrico, mas é uma proposta muito importante dentro do campo da paranoia, que é a ideia da paranoia de autocastigo. Ele propõe isso como um novo tipo clínico dentro da complexidade da clínica. Os tipos clínicos que vêm desse passado, dessa história psiquiátrica, a histeria, a neurose obsessiva, a fobia, a esquizofrenia, a paranoia, a loucura maníaco-depressiva, o fetichismo, são referências da psicanálise freudiana e lacaniana. A diferença é que a concepção de sintoma é muito diversa na psiquiatria, ou nas correntes hegemônicas da psiquiatria, não toda a psiquiatria, nas correntes hegemônicas, correntes biologicistas, tem concepções do sintoma muito diferentes da concepção psicanalítica, quer seja freudiana, quer seja lacaniana. Se por um lado os analistas partilham com os psiquiatras dessas referências da clínica, desses tipos clínicos, eles não partilham da mesma concepção acerca do sintoma, e isso não é sem importância. Na psiquiatria, especificamente na psiquiatria biológica, o sintoma é entendido como um índice ou um sinal de uma desordem no corpo. Falando de uma outra forma, é entendido o sintoma como um epifenômeno psíquico. Vamos dizer, ele representa no plano psíquico, ou apresenta no plano psíquico, uma alteração que é do funcionamento cerebral, ou que seja da sua neurofisiologia, que seja da sua anatomopatologia. É como se os sintomas expressassem uma alteração funcional ou lesional que seja provada ou que seja presumida. Na psicanálise temos várias concepções do sintoma. Freud tratou de definir isso das mais variadas formas, mas a noção de sintoma não tem essa simplicidade, pensada como índice de uma alteração corporal, mas é pensada como uma formação complexa. O Freud chama formação dos sintomas, né? Tem um artigo, O Caminho da Formação dos Sintomas. O sintoma é uma formação, ele é formado a partir de um jogo complexo de forças e instâncias psíquicas, e é produto, ele chama de uma conciliação, ou uma solução de compromisso entre forças A versus forças B, ou forças do recalque, no caso dos sintomas neuróticos, forças que promovem o recalque, forças que se contrapõem ao recalque. Ele é, do ponto de vista freudiano, lacaniano, ele é um significante cuja significação precisará ser trabalhada ou decifrada no decorrer de uma análise.
Também de um ponto de vista lacaniano, ele pode ser entendido quer como uma metáfora, o sintoma é uma metáfora, o sintoma é uma mensagem, é uma outra forma que Lacan coloca, uma mensagem a ser decifrada, e ele carrega tanto um aspecto semântico de mensagem, como um aspecto de satisfação ou de gozo. Vejam que há uma diferença importante aqui entre uma concepção e outra, que definem também posições em relação ao tratamento. Se eu suponho que o sintoma é um epifenômeno de uma alteração corporal, eu vou agir tentando reverter essa alteração corporal. Se eu suponho que ele é uma formação complexa, ou uma metáfora, ou um gozo, eu vou agir de uma outra forma, de tal modo a decifrá-lo, ou de tal modo a modificar a relação do sujeito com esse gozo. Só que Lacan não fica apenas na afirmação de que há tipos clínicos. Ele coloca mais uma exigência, mais um elemento, que é a necessidade de introduzir o termo estrutura, que é uma noção capital no ensino de Lacan. Nós não vamos entrar em toda a discussão sobre a estrutura. Uma das definições... Uma das definições é uma configuração de elementos distribuídos segundo certa ordem e articulados entre si. Na psiquiatria, o termo ou a questão que ocupava o lugar da estrutura lacaniana era a referência ao cerebral, a referência à estrutura ou à organização cerebral. Então vamos dizer que na psiquiatria se vai dos tipos clínicos à ideia de uma desorganização ou organização cerebral. Do ponto de vista lacaniano, numa primeira clínica, é importante ressaltar, ele vai dos tipos clínicos à ideia de estruturas, de determinadas combinações. Ele considera isso uma exigência científica, passar dos tipos à estrutura, que é uma forma dele se passar de um nível puramente descritivo a um nível que pode ser ou que possa ser demonstrativo. E essas estruturas subjetivas, é assim que ele as nomeia, estruturas subjetivas, são baseadas nas respostas dos sujeitos ao complexo de castração e o complexo de Édipo. Lacan estabelece, a partir de Freud, 3 estruturas subjetivas. É a tripartição: neurose, psicose e perversão. Cada uma das estruturas teria um modo específico, predominante, estrutural, podemos dizer, de defesa, teria um modo particular de formação do sintoma e seria determinado pela presença ou ausência de alguns elementos. Eu apresento aqui de uma forma muito resumida, mas nas neuroses ou na estrutura neurótica há um elemento fundamental que é o recalque, vamos dizer, o recalque como a pedra angular da teoria das neuroses, estou citando uma frase do Freud. O sintoma é pensado freudianamente como um retorno do recalcado. Lacan vai dizer que o recalque e o retorno do recalcado são da mesma natureza. Do ponto de vista lacaniano, podemos colocar que o sintoma é uma metáfora, está no lugar de outra coisa. Está no lugar de uma representação, ou de um significante, ou de um significado que não comparece. E do ponto de vista da teoria lacaniana, a neurose, a estrutura neurótica, se sustenta, é baseada na existência, na vigência da metáfora paterna. É um termo, um conceito que vai ser, em outros momentos, mais analisado, mais desdobrado. A psicose tem como elemento fundamental o que é chamado por Lacan, a partir de uma modificação de um termo freudiano chamado forclusão. A produção de sintomas na psicose é diferente da produção do sintoma na neurose. Não ocorre aqui, a alucinação não é um retorno do recalcado, a alucinação psicótica
é pensado como um retorno no real do que foi forcluído no simbólico. Então, diferente do sintoma neurótico, que é formado a partir do recalque e retorno do recalcado, o fenômeno psicótico, nessa concepção, é pensado como um efeito de retorno de algo que foi forcluído. E a perversão, que tem como paradigma aí, no caso, o fetichismo, evidentemente há outras perversões, mas é um mecanismo básico, ou a ideia básica aqui é que ela é sustentada sobre uma recusa, a recusa da castração. E a formação do sintoma é inteiramente diferente da neurose e da psicose, não se trata de um retorno do recalcado, não se trata do retorno no real, se trata, no fetichista, por exemplo, da colocação de um objeto, de uma liga, de uma meia, de algo no lugar da falta. É a teoria freudiana. Essas estruturas subjetivas, neurose, psicose e perversão, não se apresentam assim na clínica, elas se apresentam de várias formas, de vários modos, que são exatamente os tipos clínicos. Nós podemos dizer que há uma clínica diferencial que permite distinguir as estruturas entre si e intraestruturas, e dentro de cada uma das estruturas. Na neurose, nós temos as neuroses, vamos chamar clássicas, a neurose histérica, a histeria, a neurose obsessiva e as fobias. A fobia não é pensada por Lacan como algo totalmente constituído, definido, é pensada como uma plataforma giratória. De qualquer forma, nessa nosografia, nessa organização nosográfica, nas neuroses nós temos os tipos clínicos, histeria, obsessão, fobia. Nas psicoses, nós temos a presença de uma clínica diferencial das psicoses entre a paranoia, a esquizofrenia, que Lacan chama um pouco ironicamente como a dita esquizofrenia, e as psicoses maníaco-depressivas ou as loucuras maníaco-depressivas. Então, uma clínica diferencial intrapsicose. E na perversão temos as várias espécies, vários tipos de perversão, tomados ou tratados por Freud e por Lacan, o fetichismo, um dos paradigmas, o sadismo, o masoquismo, enfim. A clínica pensada dessa forma, neurose, psicose, perversão, a partir de determinados ordenadores, a partir de determinadas combinatórias, é o que se chama a clínica estrutural. Ela pensa, afirma a existência de estruturas com sintomas típicos e preferenciais. Para essa clínica, as estruturas são sólidas, não passam de uma para outra, têm organização e lógica próprias, determinadas pela presença ou ausência da metáfora paterna. Os sintomas nessa clínica não são uma enganação em relação à estrutura, mas trazem a marca da estrutura. Lacan cita, por exemplo, dentro das psicoses, a questão dos fenômenos de automatismo mental. Ele diz que lá está a própria estrutura. Ou no delírio, o delírio, quer seja o início, quer seja o desenvolvimento, reproduz sempre uma mesma estrutura. Não há necessariamente uma oposição aqui entre o fenômeno e a estrutura. É como se o fenômeno trouxesse as marcas da estrutura. É uma clínica que é categorial, isso quer dizer, ela tem categorias fixas, ela é descontinuista, não admite a transição entre a neurose, a psicose e a perversão, diferente de outros setores da psicanálise, outras correntes que admitem, por exemplo, a existência de núcleos psicóticos, núcleos perversos, de um quanto de psicose, de tendências à psicotização. Aqui, do ponto de vista da clínica estrutural, nesse momento de Lacan é ou neurose, ou psicose, ou perversão. Isso caracteriza a primeira clínica de Lacan. Essa clínica tem esses elementos, e muitos desses elementos vão ser colocados em questão na segunda clínica de Lacan, ou a clínica borromiana, a clínica do real, tem vários termos para isso.
Essa primeira clínica é baseada no simbólico, na estrutura. A segunda clínica tem uma outra base, que é os nós, o real, o gozo. E ela admite ou implica em outras formas de pensar a classificação. Isso também será tema de outras aulas, eu não vou me estender nesse momento, mas queria marcar exatamente que esta visão da primeira clínica é colocada em questão na segunda clínica. Para alguns é colocado em questão na segunda se há fronteiras claras entre neurose e psicose. Para outros isso se mantém, e o que não é claro é a continuidade, por exemplo, das psicoses ordinárias e as neuroses, ou determinados elementos que aparecem inclassificáveis. É como se, para essa clínica, o fundamental não é tanto a organização categorial, tal forma de sintoma, tal modo de formação do sintoma, mas as modalidades do gozo, as modalidades de satisfação, que não tem muito como serem classificadas. Toque, o que é toque? Como se não soubesse o que é toque. Mas o que é toque? Mais ele não sabe o que é toque para essa paciente. O termo toque dá uma ilusão de que se compreende. Ele introduz aqui o mal-entendido. Bom, existem estruturas com lógicas próprias e sintomas próprios, mas o que ocorre de uma mesma estrutura não tem forçosamente o mesmo sentido. Lacan diz, bom, há tipos clínicos, há estruturas, mas o que nós aprendemos com tais estruturas não tem o mesmo sentido para uma ou outra pessoa dessa mesma estrutura. Mas aquilo que um esquizofrênico que tem estrutura psicótica diz, tem um sentido diferente do que aquilo que um outro esquizofrênico que tem estrutura psicótica diz. Aquilo que uma histérica diz, apesar da estrutura ser semelhante, tem um sentido inteiramente diferente do que outra histérica ou histérico esteja falando. Então, é importante ver para aquele sujeito qual o sentido, e para o diagnóstico psicanalítico não interessa só os tipos clínicos, a estrutura, mas interessa a forma como o sujeito coloca seu sintoma, como se endereça ao analista, como ele se coloca em relação a isso, qual é a posição dele em relação a esses fenômenos. Não apenas a descrição, o agrupamento, mas a posição dessa pessoa em relação aos sintomas. Se o diagnóstico psiquiátrico busca uma objetividade baseada numa coleção consensual, supostamente consensual, de sintomas em critérios de inclusão e exclusão, o analista procura aqui não a lista objetiva, mas tenta localizar nessa queixa ou no sintoma o sujeito. Vamos dizer, aquilo que o analista busca é um diagnóstico, podemos dizer, do sujeito. Não necessariamente um diagnóstico do sintoma, mas do sujeito. Uma pergunta é se é possível fazer um diagnóstico baseado não na objetividade, mas no sujeito, ou numa suposta objetividade, entre aspas, do sujeito. Podemos dizer que numa psicanálise o sintoma só existe na medida em que ele é falado. A psicanálise não faz um checklist, uma lista de sintomas, né? Não faz uma procura ativa com o material padronizado de uma lista de sintomas. O sintoma numa psicanálise depende de que o paciente fale sobre isso, traga isso. Ele só existe a partir do discurso, dentro do dispositivo. Podemos dizer que a base da clínica psicanalítica é a psiquiatria, mas muito mais que isso, é a autoclínica que o paciente faz. É o paciente, não um checklist, que estabelece o que para ele é um sintoma. Ele não é apenas um fato clínico, mas é um dito. E interessa para o analista a posição do sujeito em relação a esse fato, a esse dito, ou seja, em relação a esse sintoma. Como ele se situa, por exemplo, em relação à sua obsessão, como ele se situa em relação ao seu toque, ao seu sintoma. Mas também não basta saber como ele se situa em relação ao dito, a esse fato. É também importante questionar a posição daquele que fala, questionar seu próprio dizer. Então, além do dito, se procura o dizer. Isso é uma distinção importante na psicanálise lacaniana entre o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação. Eu posso falar
Por exemplo, eu estou nervoso de N jeitos. Eu posso falar rindo, posso falar em crise, posso falar chorando, posso falar suspirando. Eu posso falar eu te amo de vários jeitos. Eu posso falar arrebatadamente entre os dentes. Tem vários modos de dizer o mesmo dito. Então importa para o analista não só o enunciado, mas os modos de dizer o dito, ou a enunciação. Interessam, então, para o analista tentar localizar esse lugar do dizer ou o sujeito da enunciação. Na medida em que não há frase, conversa, que não traga a marca da posição do sujeito. Na linguagem lacaniana, o sujeito não corresponde nem ao indivíduo nem à pessoa. Não pertence ao registro dos dados, não é uma objetividade. Localizar o sujeito quer dizer que nós devemos tentar localizar essa caixa vazia de onde provém a enunciação. É uma caixa vazia porque não tem uma localização precisa, é como se fosse um lugar aberto, que é o lugar suposto da enunciação. O lugar de enunciação, no caso, é o próprio inconsciente. A clínica analítica parte de um sujeito, ela parte de um sujeito que não é substancial e que é pensado como uma falta a ser. Ela não tem um sujeito, mas ela tem que criar um sujeito, que é o sujeito, vamos dizer, ético. Aquele que deve se colocar em relação ao seu dizer e ao seu desejo. Ela implica, de cara, nas entrevistas preliminares, uma retificação de sua posição. O sujeito se pergunta responsavelmente ou eticamente qual a relação dele com isso, de que ele se queixa, a frase famosa, foi citada na outra aula. E ele deixa de se queixar de si, se queixar do outro, para poder se queixar de si. É uma clínica sob transferência. O que interessa é que lá vai se estabelecer uma relação com esse outro. O fato do sujeito procurar uma análise implica que já houve uma ruptura do seu sistema de significação. Ele se engancha dentro dessa teorização num analista que ocupa um lugar de sujeito suposto saber o nonsense do seu sintoma. Ele é suposto saber aquilo que é inconsciente, aquilo que é insabido do sintoma. É uma clínica sob transferência, porque interessa na análise como isso é dito, como isso é endereçado ao analista, como isso se engancha no analista. Vamos dizer, o sintoma analítico não é só os tipos clínicos, mas é a fala do paciente dirigida, convocando e se enganchando no analista. Ele exige sua implantação no analista, ele é dirigido, e na medida em que o analista complementa o sintoma, ele faz parte do sintoma. Lacan desenvolve um matema chamado matema da transferência, não iremos explorá-lo muito hoje, mas que demonstra que um significante do analisante se engancha no significante qualquer do analista e produz um saber inconsciente. Ou traduzindo, um sintoma do analisante se engancha em algo do analista, e isso coloca em marcha o trabalho do inconsciente. Nós temos aqui a fórmula desse matema da transferência, apresentado numa proposição de 9 de outubro, a proposição que está em outros escritos, que tenta demonstrar esse elemento que se engancha do paciente no analista e promove o trabalho do inconsciente, do saber inconsciente. Nesse sentido, as entrevistas preliminares, uma vez que se autorize o início do tratamento, elas percorrem, então, esse campo que vai do diagnóstico, da avaliação clínica, da localização subjetiva e da introdução ao inconsciente e à transferência. Ela implica numa esterilização do discurso, isso é um conceito que vai ser também desenvolvido em outros momentos, mas vamos dizer, para poder entrar em análise, o sujeito tem que poder dizer algo e supor que isso possa querer dizer outra coisa. Isso é chamado a esterilização do discurso. O sujeito se coloca como dividido, interrogando o analista e tentando produzir um saber sobre isso.
A entrada em análise implica a colocação em marcha do saber inconsciente e implica a associação livre. Essa é a forma clássica de entrada em análise, essa é a forma que Lacan teorizou na sua clínica estrutural, mas isso é colocado em questão na sua segunda clínica. Por exemplo, há outros modos de entrada em análise que não obedecem necessariamente essa instalação entre o sujeito suposto saber, ou que não obedece à transferência no sentido de uma transferência de saber. Análises que começam sem que haja nenhuma demanda de saber. Não, uma análise de um dependente de droga, análise de vários pacientes que não estão lá para saber coisa nenhuma. Ou, se eles estão lá para saber, é o que eles fazem com um gozo que escapa a todo saber. Então, há entradas em análise que não obedecem esse modelo. Esse é o modelo clássico. Um dos autores, vamos dizer, mais importantes que trabalham com isso, com essa modificação, inclusive da entrada em análise, é o Jorge Forbes. Nós vemos essas mostrações clínicas no genoma, no NEPSI, que são formas de entrada em análise que não se dão por uma suposição de saber ou por uma decifração do saber, se dão por uma outra via, como ressoar, repercutir. É uma outra forma de entrada que nós temos que formalizar. De qualquer forma, dependendo da condição de entrada, o análise depende profundamente dessa condição de entrada, da mesma forma que um jogo de xadrez depende da abertura. A partir dessas condições de entrada, desse início, vai transcorrer a análise que vai implicar, ao longo do tempo, uma modificação do sujeito, do ponto de vista ético, uma modificação da sua relação com o desejo e com o gozo. Boa noite. Boa noite, doutor Ariel. Nós temos já 3 perguntas. Vou fazer as 2 primeiras. A Andréia de Alfenas. Alô? Alô, som? A Andréia de Alfenas pergunta o que é fora-oclusão. E a Andressa, que está em Mariana, pediu para o senhor explicar um pouco mais como a psicanálise se serve da psiquiatria. Nós temos uma outra pergunta, que é a do João. O João é de Goiânia. E ele pergunta assim: o senhor fala de uma retificação subjetiva já nas entrevistas preliminares? Alô? A retificação subjetiva, vamos dizer, do ponto de vista freudiano e lacaniano, se dá, vamos dizer, exatamente no começo da análise, e podemos dizer que vai ocorrer N vezes no decorrer de uma análise. Mas vamos dizer, é um termo que é usado por Lacan, extraído dessa manobra que Freud faz no caso Dora, que é a pergunta, ela chega, ela se queixa, ela fala de uma série de coisas que estão acontecendo, e ele pergunta qual a sua parte na desordem de que se queixa. Vamos dizer, a sua parte na desordem de que se queixa, quer dizer que o sujeito tem implicação, tem relação com aquilo que é o que ele diz ser seu sofrimento, quer dizer, tem uma relação do sujeito com isso, é o elemento inicial ou fundamental da retificação. Quer dizer, é parar de dizer o mundo é um horror, ou parar com a queixa, ou basta da queixa, e poder ver que ele tem relação com aquilo que ele está se queixando. Ele produz, de alguma forma, ele é responsável, usando um termo também do texto Inconsciente e Responsabilidade, ele é responsável, mesmo que não compreenda, por aquilo que está acontecendo.
Então a retificação ocorre desde o início, do ponto de vista freudiano e do ponto de vista lacaniano, é um dos elementos fundamentais para que um sujeito possa entrar em análise, né? Se o sujeito vai procurar um analista dizendo que o horror ou o inferno são os outros apenas, bom, ele vai tratar do inferno com outra pessoa, né? O inferno são os outros, ele põe um padre para exorcizar, enfim, o inferno são os outros, né? O sujeito, para poder entrar na área, tem que saber ou tem que poder supor que uma parte do inferno é ele que produz, ou ele está metido visceralmente no inferno, tem relação com ele. Podemos dizer que a retificação subjetiva é o fato que o sujeito percebe que ele tem relação com o inferno, de alguma forma. O conceito de forclusão é um conceito que Lacan extrai de um termo freudiano, vamos dizer, Freud não chega propriamente a formular o conceito de forclusão. Eu não vou tentar falar em alemão aqui o termo online, que vai ficar uma vergonha online, é uma coisa complicada, é melhor deixar o termo preclusão, forclusão. É um termo que indica, né, o termo vem de origem jurídica, preclusão é quando alguma coisa não pode entrar no processo porque o prazo se esgotou. Algo fica precluso porque deveria ter entrado até um certo momento e não entrou. E se não entrou, ele está fora do processo. Do ponto de vista da orientação lacaniana, forclusão é o mecanismo, o modo pensado como o essencial na organização da psicose ou na organização dos fenômenos na psicose, dos sintomas na psicose. A frase lacaniana é aquilo que foi forcluído do simbólico, abolido do simbólico, aparece no real. Especificamente, também isso será desenvolvido depois, na psicose ocorreria a forclusão do nome do pai. O nome do pai é um conceito lacaniano, né? Não é o nomezinho do papai, não é o patronímico do pai. O nome do pai é uma função ordenadora que permite o acesso do sujeito ao simbólico. Supõe-se, na psicose, Lacan supõe que a forclusão desse elemento e na vigência dessa forclusão ou na ausência dessa função ocorre uma série de fenômenos clínicos de desencadeamento e de irrupção no real. Terceira pergunta. Como a psicanálise se serve da psiquiatria? Bom, eu acho que uma parte importante da conferência, eu tentei mostrar isso no sentido, vamos dizer, estaria sendo um pouco redundante. Ela se serve da psiquiatria, exatamente, ela se serve dos tipos clínicos, se serve dos sintomas, se serve da nosografia, se serve da nosologia, enfim, de todos os avanços aqui para poder fazer uma torção. Exatamente, eu tentei marcar o ponto de torção em torno da noção de sintoma. Né? Então ela utiliza, podemos dizer, o sintoma psiquiátrico para poder mostrar outra determinação disso ou apropriar-se disso de uma outra forma, onde se coloca o índice de uma alteração cerebral, por exemplo, um sintoma, um automatismo mental de Clerambault, né, que ele supunha lá que haveria toda uma irritação dos neurônios. Né? Ela vai colocar isso não como uma irritação dos neurônios, mas como uma coisa que vem do grande outro. Ela faz uma torção sobre a psiquiatria. Ela precisa, podemos dizer que se nós pensarmos na psiquiatria como o discurso do mestre, ela faz o avesso do discurso do mestre. Mas para poder fazer o avesso tem que haver o discurso do mestre. Então ela faz uma operação de torção sobre isso. Ela faz uso para prescindir disso. Bom, antes da gente encerrar, gostaria de fazer 3 perguntas e depois abro para uma pergunta aqui da plateia. Acho que uma o senhor responde bem rapidamente, que é: quantas entrevistas são necessárias para para ir situando o paciente no processo de diagnóstico? E 2 outras que estão relacionadas se eu pudesse falar um pouco mais sobre o tema da transferência e há um tema para entrada para análise. Bom, isso pode se tomar um tema da transferência como uma formalização de uma das entradas em análise. Exatamente o que eu estou colocando, que nós verificamos clinicamente outras formas de entrada em psicanálise. Né? Tem formas de entrada que não obedecem, nos parece inteiramente esse matema, né? Porque esse matema tenta conjugar exatamente
ela vai fazer a conjugação, a formulação de que algo do significante do paciente se engancha do analista e produz uma relação com o suposto saber e com a produção de um saber inconsciente. Mas vamos dizer, como começar uma análise naqueles que não querem saber nada? Como começar uma análise naqueles que são os desinibidos, que não estão lá para saber necessariamente o porquê eles não conseguem gozar? Exatamente, eles querem saber o que eles fazem para não gozar tanto, né? Não ter tanto gozo, tanta satisfação. Como começa uma análise, por exemplo, numa situação que o sujeito não está lá porque o analista supostamente sabe, é ele que sabe, por exemplo, um paranoico, né? O quem sabe é o elemento do automatismo mental, é um outro que introduz nele, né? Ele não faz uma pergunta para o analista. Enfim, nós temos uma série de situações clínicas, algumas delas que marcam a pós-modernidade, outras que são da clínica já de algum tempo, que a entrada não se dá por essa via. Nós temos a constatação clínica disso. Temos como formalizar isso? Então essa é uma questão em aberto, cabe a nós tentarmos formalizar, me parece, isso de alguma maneira. Não existe um número fixo de entrevistas preliminares, né? Vamos dizer, usando um aforisma lacaniano aí, ou entre os lacanianos, né? A clínica analítica, a clínica lacaniana é uma clínica sem estándares, mas não sem princípios. Podemos dizer que tem análises que nunca passam das entrevistas preliminares, né? Análises que são infinitas e ficam numa entrevista preliminar. Tem análises que começam imediatamente depois da primeira entrevista. Tem análises que começam até um pouco antes da primeira entrevista, né? Começa num encontro fortuito, sei lá, talvez assinando um livro, por exemplo. Então, nós não temos um estándar quanto ao número de sessões necessárias para se produzir ou para se completar esse processo diagnóstico e para se começar uma análise. O que temos são condições estruturais ou condições mínimas ou condições como para um cirurgião, condições operatórias para que possa ocorrer uma análise. Na vertente clássica é necessário um sujeito que se dirija, que tenha um sintoma, que tenha uma questão, que se enderece ao analista, que inclua o analista nisso e que queira saber disso que escapa ao seu saber, ou queira saber dessa satisfação que é paradoxal. São condições para poder operar ou para a abertura do jogo. Não tem um número fixo, isso é para cada sujeito. Boa noite, doutor Ariel. Parabéns pela aula, muito clara e definida. Eu gostaria de fazer uma colocação e talvez uma pergunta. Clara e definida, né? Vai fazer uma colocação clara e definida. Eu vou tentar, né? Porque cada um tem um sintoma para isso. Você disse que o analista busca o diagnóstico no sujeito. Ele faz hipóteses diagnósticas para isso. Como se faz isso? Bom, é evidente que o Garabete, ele abre para uma... Novamente, ele, assim, como assim, usando um pouco os termos, nós estamos tentando concluir. Aqui nós vamos ter que fazer como que é um voo, usando a metáfora do voo, né, que é uma metáfora cara, a gente está fazendo isso, nós vamos ter que fazer um arremesso, né, fazer um arremesso. Quer dizer, estava pousando lá em Guarulhos, estava fazendo de novo, tem que subir de novo, né, arremetar. Bom, eu simplifico, como a psicanálise baseia no mal entendido, uma aula também se baseia no mal entendido, a gente tem que supor que aquilo que a gente transmitiu não foi bem entendido, tem uma crença que possa ser, ou a gente perde a crença nisso também depois de um tempo, mas de qualquer forma, a questão, como que o analista faz exatamente, ele vai se basear numa queixa, no modo como o sujeito endereça, a forma do sintoma, como isso é, qual envelope formal, envoltura formal, e qual a relação do sujeito com aquilo que ele está colocando. O que quer dizer do sujeito? Não interessa só que ele tem eu tenho lavagem de mãos, porque o sintoma obsessivo. É qual a relação dele com isso, como isso se inscreve na sua história, como que isso é situado na dinâmica, na economia subjetiva dele, qual o significado ele atribui, quando começou, como... Então aqui não se trata de uma listagem de sintomas. Para um psiquiatra, vamos dizer, descritivo ou biológico, basta juntar os sintomas para poder dar um diagnóstico. Para cá interessa o que esse sujeito, que não é a pessoa, sujeito,
se relaciona com isso. Quer dizer, como ele se coloca em relação a isso, e ao mesmo tempo, como que isso interfere na sua dinâmica particular, como ele teoriza sobre isso. Então, nós estamos caminhando de um fenômeno que é um sinal ou um índice, ou um signo, para um significante. Quer dizer, vamos dizer, diferente do psiquiatra, que vai tomar isso como um sinal, um índice, ele toma como um significante que representa um sujeito para outro significante. Quer dizer, ele vai tomar aquilo como um dito, um dizer, que representa o sujeito para um outro significante. Então, exatamente o que nós estamos colocando, que ele vai simultaneamente da queixa, sintoma, tipo clínico, estrutura, sujeito e posição em relação a isso, e que no final, quer dizer, a posição de gozo que ele tem. Só que isso não aparece claramente na primeira clínica. Bom, então nós encerramos a aula, retomamos então na próxima semana, discutindo uma questão que está vinculada ao prognóstico em psicanálise. Até mais.